Bom dia! Espero que todos estejam bem, quem estiver a assistir esse vídeo. Eu sou Salvador Dava. Estou aqui para falar sobre os documentos comerciais. Então, o trabalho está estruturado em introdução, objetivos gerais e específicos, o que são os documentos comerciais, tipos de documentos comerciais e cotermos. Então, mais à frente vamos poder perceber o que na verdade são os documentos comerciais. Então, aqui eu tenho introdução. Então, como todos nós sabemos, os documentos comerciais são muito importantes para a profissão da contabilidade, né? Para a área contábil, neste caso. São instrumentos mais usados pelos profissionais da área de contabilidade, que são usados para justificar a compra e venda de bens e serviços. Os documentos comerciais são os mais usados para efeito comprovativo e aquisição, né? E para responder a uma necessidade clara de investimento financeiro, compra de produtos a que deseja, né? Então, tenho aqui os objetivos. O objetivo desse trabalho, temos aqui objetivo geral: explicar a importância do uso de documentos comerciais dentro de uma entidade ou organização, né? Dentro de uma empresa, neste caso. O objetivo específico é descrever o processo de implantação do uso dos documentos comerciais, colocar em disposição as informações importantes sobre os documentos comerciais, identificar os fatores que influenciam na demanda dos documentos comerciais. Temos aqui a definição. O que são os documentos comerciais? Todos nós sabemos que documentos comerciais são empresas onde são registrados os fenômenos econômicos e financeiros com a indicação das suas características qualitativas e quantitativas no tempo e no espaço, que servem de base para lançamentos contabilísticos, isto é, os documentos comerciais são usados para processo contábil. Então, usamos documentos comerciais para preencher o que? Os nossos dados, né? Que são qualitativas, quantitativas, né? Que até usamos também usamos os documentos comerciais para lançamentos contabilísticos, né? Na elaboração da informação contabilística. Então, servem de base, servem de comprovativos para a empresa. Então, tenho aqui classificação dos documentos comerciais e contrato de compra e venda. Os documentos comerciais podem ser classificados em internos, externos, contrato de compra e venda, condições de compra e venda. Internos são aqueles que justificam operações no interior da empresa, por exemplo, requisições de um departamento para o outro, folha de salários, arquivo, etc. Externos são aqueles que justificam operações dentro e fora da empresa, por exemplo, nota de encomenda, faturas, vendas a dinheiro, recibos, entre outros. Contrato de compra e venda. A compra e venda é um contrato pelo qual um vendedor transmite a propriedade de um bem ou de um direito a um comprador mediante um preço previamente combinado. É um contrato bilateral ou oneroso. As condições de compra e venda. Antes de proceder a qualquer encomenda, tem que se ter em conta o que comprar e em que condições. É necessário, portanto, proceder à escolha de mercadoria, quer em qualidade, quer em quantidade, e fixar condições como prazo de entrega, local, preço, forma de pagamento. Então, vamos em diante, né, entender quais são os documentos comerciais que tratam dessas condições aqui proferidas, né? Então, primeiro ponto, tem a nota de encomenda. Todos nós sabemos que antes de se efetuar uma compra, o comprador manda uma nota de encomenda para o vendedor. Então, a nota de encomenda diz o quê? É um documento escrito no qual o vendedor e o consumidor registram o seu acordo sobre o objeto e o processo da venda. Este é emitido pelo comprador, que indica ao revendedor qual a quantidade, qualidade, o preço unitário, as condições de entrega e pagamento dos bens que pretende adquirir. Esse documento, na verdade, tem campos que precisam ser preenchidos, né? A nota de encomenda inclui
ou na nota de documento devem constar as seguintes informações: nome, firma ou denominação social, sede do domicílio e número de identificação fiscal da empresa que faz a encomenda. E também nome ou firma de denominação social da empresa do fiscal ou do fornecedor, né? Da identificação do fornecedor. E temos a especificação dos bens com a indicação das quantidades, né? Neste caso, o comprador manda de encomenda especificando quais são as quantidades, a qualidade e o preço das mercadorias que pretende adquirir de um fornecedor e a data de entrega, não é? Então, agora vamos passar para a guia de remessa. Guia de remessa é um documento que acompanha a documentação de carga a ser enviada para o destinatário. É emitido pelo vendedor. Este documento é emitido pelo vendedor. Este documento também acompanha os bens até o armazém do comprador. Isso é para verificar se os bens chegaram, estão de acordo com a nota de encomenda. Isto é, primeiro o comprador manda a nota de encomenda para o vendedor e de seguida o vendedor manda a guia de remessa para o comprador. Isto é, mas indicando ou serve de guia que determina se os bens chegaram em boas condições, se são os bens que queriam, chegam no armazém, para conseguir justificar se os bens estão em conformidade no preço combinado e etc. Então, a guia de remessa deve conter pelo menos os seguintes elementos: nome, firma, denominação, a identificação, né, geral do vendedor e do comprador, número da data de guia e data de guia, especificação dos bens com a indicação das quantidades, locais de entrega e descarga e a data e hora, né? Então vamos passar também para a fatura. Todos os documentos são importantes, mas isso aqui tem que ter muita atenção. A fatura é um documento emitido pelo vendedor e constitui a base de compra e venda a prazo, pois é com base nele que se calcula o preço final e os prazos das condições de pagamento, né? Uma fatura deve ter os seguintes requisitos: identificação do emissor e destinatário, isto é, do comprador e do vendedor, a data de emissão, as quantidades e referências dos produtos, condições de entrega e pagamento, número de identificação tributária do comprador, neste caso, né, no ID. Então, tem uma fatura ilustrativa aqui que vem em nome, neste caso, do vendedor, aqui em nome do comprador, fatura, número da fatura, as quantidades que são pretendidas adquirir, a descrição, quais são as mercadorias que pretende adquirir, não escreve na descrição, o preço unitário, né, da tal mercadoria e o valor total. Então temos aqui o subtotal, temos o IVA, sem esquecer que as faturas devem incluir o IVA, total a pagar também, né? Tem aqui motivo justificativo de não aplicação do imposto, se for uma empresa que está isenta ou um vendedor que está isento do pagamento do IVA. Então também vamos ver aqui o recibo. O que é o recibo? O recibo é um documento emitido pelo vendedor e serve de prova de pagamento dos bens. Sim. É um documento emitido pelo vendedor que serve de prova para o pagamento dos bens comprados pelo comprador. Isto é, o recibo, primeiro o fornecedor manda a fatura para o comprador. Pode ser a prazo, neste caso, a prazo. Primeiro a fatura manda-se a prazo. Depois, a posterior, o vendedor entregue o recibo quando faz o pagamento das mercadorias levadas a princípio, né? O vendedor emite um recibo para o comprador no momento do pagamento. Sabemos que o recibo é uma declaração escrita de ter comprado ou recebido alguma coisa. É um documento comprovativo.
É muito importante porque funciona como um comprovante de que adquirimos um produto. Em caso de qualquer problema, devemos apresentá-lo, possibilitando em hipótese de defesa do consumidor, né? Temos aqui nota de débito. Nota de débito é um documento comercial emitido por uma empresa que retifica positivamente o valor da fatura. Quando o vendedor por lápis esqueceu de mencionar alguma despesa por conta do comprador ou errou algum cálculo, este documento indica que o remetente lançou uma operação positiva na conta corrente. Este documento serve para aumentar a dívida do cliente ou para confirmar uma devolução de mercadoria, servindo como comprovativo de um débito a ser pago. Informações essenciais na nota de débito são dados da empresa, emissora e do comprador, né? Data de emissão e do vencimento, número do documento, descrição detalhada das despesas, valor total do débito, termos de pagamento, assinatura e dados. Então, está claro o que é uma nota de débito aqui. É um documento que usamos para retificar de uma forma positiva o valor da fatura. Por lapso falhamos ao escrever o número, o valor, falhamos a descrição de mercadorias, etc, etc. Temos aqui a nota de crédito. Nota de crédito é o inverso da nota de débito, né? É um documento, a nota de crédito neste caso, é um documento que retifica negativamente o valor da fatura ou da dívida. Reduz o valor a ser pago por um cliente. Há que salientar, reduz o valor a ser pago por um cliente, sendo emitido em casos de devolução de mercadorias. Erros da faturação ou descontos, pelo que indica o remetente lançou uma operação negativa na conta corrente. Uma nota de crédito deve conter as seguintes informações: número da nota de crédito, data de emissão, referência, fatura original que está sendo corrigida neste caso. Quer dizer, a nota de crédito emite-se depois de uma fatura, né? Que essa fatura por outra via é editada neste caso, porque porventura errou-se em vez de faturar-se um valor, faturou-se um outro valor. Então aqui, por exemplo, faturou-se um valor a mais. Então aqui faz o quê? Reduz o valor a ser pago por um cliente, né? Diminui o valor que o cliente tem de pagar. Por questões de falha, faturamos um valor alto que não é correspondente às mercadorias que o cliente comprou ou pagou, levou neste caso. Então é basicamente isso. Temos aqui o cheque. Todos nós sabemos o que é um cheque, né? É uma ordem de pagamento à vista ou a prazo, emitida por uma pessoa contra um banco para que este pague uma determinada importância a uma pessoa ou entidade. Isto é, o comprador emite um cheque para o vendedor. Por sua vez, o banco tem o direito de fazer o depósito na conta do vendedor, ou o vendedor pode ir ao banco fazer o levantamento do cheque, e que nem se fosse uma forma de pagamento ao comprador neste caso. E quem emite o cheque? O cheque é emitido pelo beneficiário. Desculpa, o cheque é emitido pelo emissor neste caso. O sacador é quem emite o cheque, né? Quem emite o cheque é o cliente neste caso, emite o cheque para o fornecedor ou o vendedor, né? Então temos a livrança. A livrança é um documento que representa uma promessa de pagamento, onde um devedor se compromete a pagar uma quantia específica a um credor em uma data futura. É um tipo de crédito frequentemente utilizado em operações financeiras, especialmente em empréstimos e financiamentos que podem ser usados, né, por empresas como também por indivíduos. Uma livrança deve conter a indicação do lugar de pagamento, nome do beneficiário que receberá o pagamento, a data
e o lugar em que é efetuada a subscrição. A assinatura do emitente, quem promete pagar, promessa de pagar uma quantia determinada. Por exemplo, temos duas pessoas aqui. Um quer entregar a livrança ao outro. Então o outro deve assinar que sim recebeu. E uma livrança deve incluir a data, o lugar, a assinatura do emitente. Quem está a prometer, o dono, né? Quem vai passar a livrança para o outro. E a promessa de pagar uma quantia determinada, né? Numa certa data. Temos aqui as tão famosas Incoterms. Então, Incoterms, International Commerce Trade Terms, são termos internacionais de comércio que foram criados pela Câmara do Comércio Internacional em 1936 para resumir em códigos de 3 letras, né? Conjunto de cláusulas comumente utilizadas em contratos de compra e vendas internacionais de mercado definindo a responsabilidade sobre obrigações, riscos, custos e logísticas referentes ao transporte. Isso simplificou o comércio entre países e aumentou a segurança, deixando claro os deveres do vendedor e do comprador, determinando quem é o responsável pelo frete, seguro e onde a entrega da mercadoria acontece. Então, aqui no Incoterms, pelo que está escrito aqui, eu vou perceber que foi criado para facilitar o momento da compra e venda. Por exemplo, a longas distâncias, né? Pode ser em países vizinhos, pode ser de província para uma outra província, não é? Então isso é para facilitar o carregamento, a compra, facilitar no momento da compra. Quem é o responsável pelo carregamento, transporte e desembaraço da mercadoria? Então, aqui temos os Incoterms mais usados, né? Temos transporte por rodovia, FOT, Free on Track. Isto diz que é local de expedição ou local de destino, sobre caminhão, um local de expedição ou local de destino. Isto é, FOT é usado para transportes via rodovia, né? Por caminhões. Todas as despesas no FOT até o lugar de carregamento ou destino são por conta do vendedor. Neste caso, o vendedor é que é sobrecarregado pelas todas as despesas do lugar de carregamento, desde o carregamento ao destino do vendedor. Significa que este tem a responsabilidade de fazer o carregamento da mercadoria, não se responsabilidade pelo frete e outras despesas que adiante se incorrer. Por exemplo, se adquirir uma mercadoria em que um vendedor se encontra na Nampula, FOT, o contrato for FOT Nampula, então este terá que proceder ao carregamento de mercadoria dentro do caminhão em Nampula, não sendo obrigado a pagar o frete, mas sim as despesas de carregamento e outras sugeridas até o carregamento. Se o FOT Maputo, então até o FOT Maputo, então nosso vendedor terá que colocar as mercadorias em Maputo, não se responsabilizando pelas despesas de carregamento e posterior. Isto é, o vendedor é responsável pelo carregamento e transporte das mercadorias até ao destino da compra e não se responsabiliza pelas despesas de descarregamentos e outras que possam vir a incorrer depois da chegada do destino. Então temos o transporte por caminhos de ferro, for Free on Rail. Isto é, sob vagão na estação de expedição até o destino. Então aqui o transporte usado é por comboio, que é de local da compra até o destino. Então todas as despesas até a estação de expedição ou destino são por conta do vendedor. Quer dizer que o vendedor é responsável da saída do local da compra, por exemplo, numa outra província, é responsável sair da província de Nampula, por exemplo, até a província de Maputo. Significa que este tem a responsabilidade de fazer o carregamento de mercadoria na estação de origem, não se responsabilizando pelo frete e outras despesas posteriores. É válido o exemplo anterior, né? Eu estava a falar aqui. Então temos o transporte marítimo ou fluvial, FAS, Free Along Ship. Então
Isto indica o quê? Livre ao lado do navio no porto de embarque ou no porto de destino. Aqui diz que todas as despesas até o junto ao navio no porto de embarque ou destino são despesas do vendedor. É o que está claro, né? É o que estava a falar aqui. Free on board, porto de embarque. Livre a bordo no porto de embarque. Todas as despesas até a colocação das mercadorias dentro do navio no porto de embarque são da responsabilidade do vendedor. O vendedor deverá encarregar-se pelas despesas de expedição, despacho e carregamento no navio, sem que para tal tenha que pagar o frete. Esta devedora é usada somente para transporte marítimo ou aquático. Marítimo, né? Ou aquático, free on board. Então usamos sobre navios marítimos ou aquáticos, tudo a ver que tudo que anda na água, né? Então temos aqui o CIF, Cost, Insurance and Freight. Porto de destino, livre no porto de destino. Todas as despesas, frete, seguro e muito mais até o porto de destino são por conta do vendedor. Então o vendedor aqui é que custeia as despesas, né? Do destino, quer dizer, do ponto de embarque até o destino. Isso significa que o vendedor é responsável no pagamento do frete, seguro e outras despesas para que a mercadoria esteja no ponto de destino. É de que o vendedor deverá contratar um seguro com cobertura mínima. Então, então chegamos já ao fim da apresentação, né? Da explicação do que são documentos comerciais. Então podemos entender que documentos comerciais são muito importantes para a profissão contabilística, né? Porque sem os documentos comerciais não temos como justificar aquilo que são as compras e vendas de uma determinada empresa ou estabelecimento, né? Então, vimos aqui que são muito importantes. Então, salientar que os documentos comerciais ajudam no orçamento contabilístico e para o melhor controle das nossas contas, das nossas contas financeiras, porque são eles que nos ajudam, que nos guiam para podermos termos o saldo, sabemos qual é a saúde das nossas contas. Então, muito obrigado. Espero que consigam entender. Espero ter deixado algum conhecimento, né, sobre o que são documentos comerciais. Espero ter ajudado. Espero não ter deixado nenhuma ambiguidade sobre o que são documentos comerciais e vamos aprender, né? É muito importante. Então, também estou aqui para aprender. Se tiver alguma coisa que eu não tenha escrito ou não tenha falado, por favor, estou pronto e aberto para aprender e ouvir e vamos transmitir conhecimentos. Muito obrigado e tchau!